sou Kalel Caminha, eu sou coordenador do portal QEDU, portal de dados educacionais sobre o qual a gente vai conversar hoje. E a gente está aqui nesse workshop para desmistificar e aprofundar um pouco mais sobre o IDEB. Ok? E para começar, eu queria pedir licença para vocês para fazer 3 perguntas. Então, se a resposta for sim, vocês podem levantar a mão. Ok? Quem sabe hoje o IDEB do seu município? Joia. Quem é que conhece o valor do indicador de rendimento? Quem é que sabe as médias na Prova Brasil em português e matemática? Joia. E mais uma perguntinha. Quem já conhece o QEDU? Bom, a boa notícia é que a gente pode usar hoje dessa grande oportunidade que é a tecnologia para dizer para vocês que qualquer uma dessas 3 informações que eu perguntei estão a um clique de distância de vocês, no portal QEDU. Então, para quem não conhece o QEDU, a gente vai revisar e mostrar para vocês o que ele é e como acessar os dados. E para quem já conhece, a gente vai mostrar algumas novidades e um pouco mais sobre o aprofundamento do IDEB. Ok? Então, a gente vai começar. Essa é a página de entrada do portal QEDU. O portal QEDU ele é um portal aberto, ele é gratuito, ele é desenvolvido pela Merit, que é uma empresa de Florianópolis, e patrocinado e financiado pela Fundação Lema. Então, a gente desenvolve o QEDU em conjunto, Fundação Lema e Merit. E, por conta dessa parceria, é que a gente consegue disponibilizar ele para vocês livremente. Então, é só acessar e usar. E no portal QEDU, a gente tentou trazer dados dos principais indicadores do país, dos principais dados educacionais que são oficiais. Dados da Prova Brasil, do IDEB, do censo escolar, taxa de abandono, de reprovação, distorção e idade série, questionários da Prova Brasil, infraestrutura, matrícula e muitos outros. E todos os dados estão no QEDU para o Brasil, para cada um dos estados do país, para cada um dos municípios e para cada uma das escolas. Então, para acessar qualquer localidade e conhecer os dados, é só digitar na busca do portal o local que você quer buscar, conhecer e explorar. Nesse exemplo, a gente está entrando em uma rede municipal, no caso Santa Rita do Sapucaí. Ali em cima, logo abaixo do nome, vocês vão ver várias opções. Ali é como os dados estão organizados. Dados de aprendizado, que você pode comparar, ver evolução, detalhar a proficiência, dados de pessoas, que corresponde aos dados dos questionários da Prova Brasil, dados do censo escolar, que tem matrícula, infraestrutura, taxa de rendimento, distorção e idade série, dados do IDEB e também dados do Enem para as redes que têm ensino médio. Para exemplificar para vocês, como a gente tem pouco tempo, eu vou mostrar rapidamente só a página do IDEB. Então, primeira coisa, a gente traz o dado do IDEB, mas a gente também traz junto uma contextualização do que ele significa, quais são os componentes que geram o valor do IDEB, que é mais ou menos o que eu estava perguntando para vocês agora há pouco. A gente traz as metas, a gente traz o valor que a rede tem alcançado desde 2005, e mais abaixo a gente vai trazendo o detalhamento de cada uma dessas informações, inclusive com a evolução histórica, para que vocês possam ver como que estava o município nesses indicadores, mesmo antes de terem assumido a gestão. Então, isso também acontece, nesse caso do IDEB, para o indicador de rendimento, que está um pouco mais abaixo. Pode voltar aí. Isso, e um pouco mais para baixo na tela, que é onde tem o indicador de proficiência. Então, no indicador de proficiência, a gente detalha a Prova Brasil, traz várias informações contextuais e também traz a evolução histórica. Bom, o que a gente entendeu nesse tempo de existência do portal é que era preciso aprofundar um pouco mais no entendimento dos indicadores. Então, a gente trouxe para o QEDU o local que a gente chama de Academia QEDU, cujo objetivo é trazer conhecimento profundo sobre esses indicadores, e a gente trouxe o nosso blog, cuja intenção era contar mais histórias de como que as pessoas estão de verdade usando os dados nas suas realidades, e também trazer opiniões de especialistas. E a gente faz tudo isso para que cada vez mais pessoas consigam usar os dados na educação. Então, até agora, já são 2 anos e 4 meses que o portal está no ar, a gente já teve mais de 3 milhões de acessos, mais de 70 mil pessoas cadastradas,
17 mil impressões de download de dados, que também tem esse recurso no portal, mais de 67 mil impressões de página e mais de 650 depoimentos de uso, espalhados pelo Brasil inteiro. E tudo isso é porque a gente realmente acredita que, se mais pessoas conhecerem os dados, fica mais fácil a gente acertar nas iniciativas que vão transformar a educação. Então, aqui a gente mostra alguns desses depoimentos espalhados pelo Brasil, só que aí a gente chegou num problema. A gente entendeu que a educação era muito mais complexa do que isso, e a gente precisava aprofundar um pouco mais em como esses dados poderiam ser usados pelas redes de educação para realmente provocar uma mudança. Então, a gente iniciou um novo processo no QEDU, e para falar um pouco desse processo, eu passo agora a palavra para o professor Tadeu da Ponte. Obrigado. Obrigado, Kalel. Boa tarde a todos. Bom, a minha contribuição com essa conversa, com esse projeto, né, é trazer uma reflexão sobre como a gente pode avançar com o QEDU, como a gente pode avançar com o entendimento do IDEB, como a gente pode avançar nesses indicadores tão importantes para a gestão dos municípios de vocês, né? Então, eu tenho colaborado com a Merit e com a Fundação Lema, né? A minha área de trabalho é avaliação educacional, essa é a minha especialidade. Eu sou professor também, como o Kalel falou, professor Tadeu da Ponte, não é só um nome, um título teórico, eu sou professor todas as quartas e sextas, leciono no INSPER, né? Então tenho um olhar um pouco da sala de aula, um pouco das avaliações educacionais, e a gente está aprendendo com os municípios a ter esse olhar também da necessidade da Secretaria de Educação. Bom, vamos começar com uma história. Cláudia é uma diretora de uma escola municipal de anos iniciais, né? Os alunos do 5º ano da escola de Cláudia vão fazer a Prova Brasil em 2015, nesse ano aqui. Cláudia é uma diretora bastante engajada. Creio que vocês devem conhecer bastante Cláudias no município de vocês, né? Daquelas pessoas que sabem tudo o que acontece na escola, tem um forte vínculo de liderança com a sua equipe pedagógica e com os professores, sem falar dos alunos também, né? A Secretaria do Município divulgou no ano passado o IDEB da escola, refletindo o resultado dos alunos de Cláudia do ano de 2013. Ela quer muito que seus alunos de 2015 que eles tenham um ótimo desempenho na Prova Brasil. Por eles, acima de tudo, né? Essa é a Cláudia. No entanto, Cláudia não sabe muito bem como trazer as informações que a Secretaria apresentou para o seu contexto de sua escola, né? O problema, então, que a gente tem aqui é o seguinte, quando o Kalel, o Ernesto, né, da Fundação Lema, me chamaram para ajudar nesse projeto, a refletir juntos, a gente pensou no seguinte: qual que é o problema da Cláudia, né? Como que a gente pode ajudar a Cláudia? E a gente traduziu o nosso problema, né, da seguinte maneira: como a gente pode ajudar uma escola a melhorar o seu IDEB? Sendo que existem milhares e milhares e milhares de escolas por todo o Brasil. Então, a gente também não consegue... A gente tem esse forte desejo de ajudar as muitas Cláudias que tem no Brasil inteiro, mas a gente não vai conseguir em cada município, né? E a gente começou a pensar, bom, se a gente quer ajudar a Cláudia e os municípios a melhorarem o IDEB, a gente precisa, um primeiro passo, entender bem essa coisa do IDEB. Como o Kalel já mostrou no vídeo, já fez uma introdução, eu vou agora dar uma pausa, né, e fazer um pouco mais devagar esse conceito para a gente ir construindo um raciocínio e chegar até a Cláudia. Precisamos ir um pouco além. Vamos lá. O IDEB, como o Kalel contou no vídeo, é desempenho padronizado vezes o indicador de rendimento, né? O que significa isso? O que significam esses números? É isso que a gente vai entender agora. Vamos para o próximo slide. Quando a gente olha o desempenho dos alunos em matemática, por exemplo, né, na Prova Brasil, alunos do 5º ano,
Quem tem um resultado de 60, né, é considerado aí o mínimo da escala na Prova Brasil. E 322, em matemática, é considerado um máximo da escala. Não é que não dá para tirar nota acima disso, é possível. A escala vai até 400, 425, né? É que para quinto ano, a gente tem uma média de desempenho no 190 para matemática, 186,5 para a língua portuguesa, e o 322 matemática e 324 língua portuguesa é o correspondente à medida estatística de 3 desvios padrões para a direita. Isso dá quase que a totalidade dos alunos dentro dessa faixa, né? Lá dos 60 na matemática e 49 na língua portuguesa, até 322 na matemática, 324 na língua portuguesa. Só que entender esses números dessa maneira não é uma coisa tão fácil, nem tão simples, né? Tenho certeza, eu sou matemático, né, apesar dessa linguagem ser bastante familiar para mim, tenho certeza que para muita gente aqui, curvas estatísticas não é o entendimento mais simples desse tipo de informação, né? Porque isso está refletindo, no fundo, o resultado de desempenho de alunos que fizeram uma prova, tá certo? E prova, em geral, a gente tem o conceito de dar uma nota de 0 a 10. Isso é que todo mundo entende, nota de 0 a 10. Então, como converter de maneira justa essa nota para uma escala de 0 a 10? Então, se o mínimo ali é o 60 em matemática, 49 em língua portuguesa, isso vai ser o equivalente ao 0. E o 322, 324 vai ser equivalente ao 10. E tudo que tiver aí no meio, a gente faz uma proporção, como uma regra de 3. Né? Como mudar a escala de temperatura, de grau Celsius para grau Fahrenheit. Você muda fazendo uma conta matemática, os matemáticos vão lá e fazem essa conta e converte o número lá, 200 e pouco, em uma nota 5, alguma coisa. Né? O que é importante a gente sempre ter em mente é que essa conversão é feita colocando a média em cima do 5. Então, sempre que a gente tem um resultado de Prova Brasil padronizado, esse processo é chamado de padronização. O resultado padronizado acima de 5 quer dizer que é acima da média, abaixo de 5 quer dizer que é abaixo da média. Okay? Então, a gente já deu um passo aí no entendimento da proficiência. Os alunos fazem a Prova Brasil tem uma escala que compreende o desempenho dos alunos dos anos iniciais e dos finais também, né? Essa curva é feita de uma maneira diferente para os anos finais, e esse resultado da Prova Brasil é convertido por meio dessa padronização para um número de 0 a 10, que é o que a gente vai utilizar no cálculo do IDEB. Vamos andar mais um pouco. Né? Mais um, vamos lá. Entra a proficiência de um lado e o fluxo do outro. O que é o fluxo? Né? O fluxo é um indicador de rendimento. Como é que se calcula esse indicador de rendimento? A gente vai calcular quanto tempo, em média, os alunos levam para concluir cada série e faz o inverso desse número. Né? Vamos para o próximo slide para dar um exemplo aí numérico. Vamos supor que todos os alunos da escola, lá da Cláudia, do 1º ao 5º ano, eles tenham um tempo médio de conclusão da série de 1 ano e 3 meses. Por que eles têm um tempo médio de 1 ano e 3 meses? Não é para fazer em 1 ano a série? É para fazer em 1 ano, mas tem alunos que fazem 1 ano, são os que são aprovados. Tem outros que são reprovados, levam 2 anos. Né? Tem outros que saem da escola, enfim, tem diversas situações. Tirando uma média do tempo que cada aluno levou para concluir essa série, vamos supor que a gente chega lá num ano e 3 meses. 3 meses é 1/4 de 1 ano, é 0,25, então a gente chegou em 1,25 anos. O que vai ser o indicador de rendimento? Não vai ser 1,25, vai ser o inverso desse número. Então a gente vai dividir 1 por 1,25, também uma conta matemática, chega no 0,8. Né? Se a média de tempo que os meus alunos estão levando para conseguir concluir uma série é 1 ano mais 1/4 de 1 ano, mais 3 meses, o meu indicador de rendimento vai ser 0,8. É só fazer aquela conta matemática. Entender a conta matemática é menos importante. Tá? O mais importante é a gente enxergar o seguinte: como aquele número 1,25 está numa divisão, quanto maior for o tempo médio que os alunos levam para concluir uma série, menor será o indicador de rendimento. Então, se eu tiver, por exemplo, metade dos alunos passam e metade dos alunos reprovam, e ficam mais 1 ano na série. Então, metade dos alunos ficaram 1 ano, metade dos alunos ficaram 2. A média vai ser 1,5. Na hora que eu dividir 1
por 1,5, por 1,5, vai dar um número menor ainda do que o 0,8 e vai prejudicar ainda mais o IDEB. Tá ok? Então, o primeiro passo que nós demos é entender como é que a gente faz o cálculo para chegar em cada um desses números. Vamos continuar. Bom, voltando, né, o nosso primeiro passo é o entendimento. Se a gente multiplicar os dois números que eu cheguei, o 5 com o 0,8, a gente vai chegar num número 4, né, assim que se calcula o IDEB. Vamos um pouquinho além, né? Vamos voltar ao problema. Agora que a gente entendeu direitinho, no detalhe, os cálculos matemáticos todos envolvidos na proficiência e no fluxo para chegar no IDEB. Isso seria suficiente para a secretaria, vocês, darem o suporte, darem a ajuda que a diretora Cláudia precisa na priorização de ações? O que vocês acham? Ainda não, né? Melhora um pouco? Melhora, o entendimento sempre melhora, mas eu acho que o que eu falei até agora não é suficiente para ajudar a diretora Cláudia. Vamos dar mais um passo. O IDEB, né, quando a gente lê a nota técnica, estuda os documentos que relatam como foi criado esse indicador, a gente vê que o IDEB é um indicador sintético, né? Vamos ver uma explicação aqui. O que significa o conceito de indicador sintético, né? Essa palavra sintético? Ele tenta resumir num único número diversos indicadores que, por sua vez, refletem resultados, que, por sua vez, refletem ações que levam à qualidade da educação no Brasil. Por isso, a ideia de indicador sintético. É um único número que sintetiza, ou seja, resume vários processos, né, ligados às ensinagens e às aprendizagens, para que a gente vá evoluindo na educação no Brasil. Ele se desdobra inicialmente, como a gente viu, em dois números. Vamos avançar mais um slide. A proficiência, que num outro exemplo, sei lá, 5,72, pode ser de uma rede ou de uma escola, e no rendimento, que 91,5%. Né? Por que ele é dado em porcentagem em geral o rendimento? Porque ele reflete, de alguma forma, a porcentagem dos alunos que estão sendo aprovados. Quando a gente faz aquele cálculo do inverso do tempo médio, né, a intuição desse número é a porcentagem dos alunos que estão avançando. Muito bem, vamos abrir agora cada um desses indicadores. A proficiência, como eu mostrei para vocês, ela é dada numa escala de 0 a 10, que vem lá daquele cálculo feito na curva a partir dos resultados da Prova Brasil. Então, aí, as proficiências na escala SAEB. Né? Para 216,5 de matemática, vai dar 5,97 na escala de 0 a 10. É uma conversão das escalas. E o indicador de rendimento, né? Aquele que representa o fluxo. Como é que ele se desdobra? Ele se desdobra, no caso das séries iniciais, em 5 números. E aí a gente tem uma informação a mais para entender a coisa do sintético. Sintético porque ele não avalia apenas o resultado do 5º ano, quando a gente está falando dos anos iniciais. Ele está olhando para as 5 séries que compõem o Fundamental 1, né, as séries iniciais, o nível 1, como a gente às vezes costuma falar. Ele faz uma média do tempo de conclusão lá dos alunos, e inverte, calcula o rendimento, etc., por série, e depois pega essa média por série e recalcula para chegar no indicador de rendimento do nível, né, dos anos iniciais. Então, aquele 91,5 que está ali, ele está representando o 99,3, o 99,6, o 83,10, o 89,5, o 88,30, que são os indicadores de rendimento de cada uma das séries. Por isso que também ele é sintético, porque ele resuma ou sintetiza um panorama geral ali do ensino fundamental 1. Né? Qual que é a ideia? A ideia é que, se os alunos estão progredindo em todas as séries, os indicadores de rendimento vão ser muito altos, vão ser próximos a 100%, ou 1. Né? 100% é 1 em matemática. Quando eu multiplicar esse indicador próximo de 1 pela nota padronizada lá da Prova Brasil, vai dar praticamente o valor daquela nota. Se fosse tudo 100% aqui, ó, na hora que eu multiplicasse,
o IDEB seria 5,72 e não 5,20. Então, o rendimento ele funciona como um desconto no resultado que se dá na Prova Brasil. Indicador sintético. Os alunos vão avançando, vão progredindo. Né? Se eu tenho 100%, se eu corrigir todo o fluxo do primeiro ao quinto ano, e eu chego lá no quinto ano, os alunos fazem a Prova Brasil e têm um bom desempenho, melhor dos mundos. Os alunos estão avançando na escola e, quando chega no quinto ano, eles demonstram que aprendem. Por isso que ele é um indicador sintético. Não tem como a gente escapar de melhorar a educação para ter um resultado bom no IDEB. Não tem jeito. Se a gente começar a reprovar para os alunos que não estão sabendo deixarem de fazer a Prova Brasil, a gente vai cair no rendimento. Se a gente deixar todo mundo passar sem saber, a gente vai ter problema na proficiência. Então, não tem jeito. Tem que fazer todo mundo avançar e avançar por meio da aprendizagem. É o único jeito de se melhorar no IDEB. Né? Do ponto de vista das ações, do ponto de vista da gestão, a gente precisa fazer isso com alguma prioridade. E é por isso que a gente está fazendo essa reflexão aqui hoje. Vamos avançar um pouquinho. Né? Isso seria suficiente, a nossa pergunta, para ajudar a diretora Cláudia na priorização de ações? Então, eu já entendi que o IDEB é um número, mas ele se desdobra em outros 7. Matemática, português e o rendimento das 5 séries. Por onde eu começo? Né? E quais são as variáveis ou quais são as coisas que eu tenho aqui na prática que podem afetar esses números, que eu posso ter uma ação, né, concreta? Se eu fosse a diretora Cláudia, né, eu estava pensando com a minha cabeça aqui de professor Tadeu mesmo, eu teria algumas perguntas, né, mas tentando me colocar no lugar dela. Como estão esses números da minha escola e de 2 ou 3 escolas que eu conheço, para eu entender melhor? Né? Eu já fui diretora de não sei aonde, a minha amiga é diretora de não sei aonde, eu conheço algumas escolas, quero saber como é que é essa coisa da proficiência e do fluxo lá, porque eu sei como é que é a dinâmica, eu quero ter uma referência, quero aprender com essa história. Se os meus alunos do quinto ano melhorarem 10 pontos na Prova Brasil, né, se eu estou sentindo que esse ano eles vão melhorar, porque os alunos estão demonstrando um bom aprendizagem, eu tenho menos alunos com dificuldade, eu estou sentindo que vai melhorar. E se melhorar uns 10 pontos, o que vai acontecer com o meu IDEB? A princípio, né, teria que fazer aquele cálculo da curva estatística lá, chamo o estatístico para fazer a conta. Pensando numa ação para as outras séries, né, se o rendimento do terceiro e do quarto ano melhorarem em 5 pontos percentuais, o que isso afeta no IDEB? Hoje, para a diretora Cláudia, é muito difícil ela conseguir responder essas perguntas. Né? Para conseguir, como eu falei, a gente não quer dar uma fórmula mágica, mas a gente quer ajudar, com essa reflexão, a pelo menos dar um caminho para priorizar ações. Por onde eu começo? Aquele exemplo que eu mostrei é muito frequente, né? Não sei se vocês se lembram. Volta um pouquinho, Alexandre, para mim, por favor, naquela tela que tem os indicadores. Volta um pouquinho. Não, voltar, não avançar. Aí. Volta. Aí. É muito comum acontecer isso aqui, ó. O rendimento super alto no primeiro e segundo ano do fundamental, chega no terceiro, quarto, o aluno começa a ser avaliado, é uma outra situação, é a alfabetizagem que tem que ser cobrada ali, etc., e começa a ter um índice alto de reprovação, cai bruscamente, né, como nesse exemplo, a taxa de rendimento. Né? Isso é comum, e o diretor da escola, a diretora Cláudia, sabe que isso acontece na prática. Mas como isso se reflete em números? Vamos voltar lá para onde a gente estava. Aí, beleza? Né? Então, para a gente tentar responder essas perguntas, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um parênteses aqui. Então, abre o parênteses. E eu vou contar para vocês sobre esse projeto, né, o que a gente está fazendo nele, transformando a reflexão em prática, que é o projeto QEDU Redes. Vamos lá, mais um. Aí, joia. O que a gente está fazendo? Vamos avançar mais um, dentro do parênteses. Para entender o que pode ser útil às secretarias de educação, estamos fazendo um processo que a gente chama de cocriação com os profissionais dessas instituições. Né? Então, é um trabalho de pesquisa, a gente já esteve em 3 secretarias, Mauá, aqui em São Paulo, Maceió, em Alagoas, e Vitória, no Espírito Santo. Tem até uma pessoa aqui de Mauá que eu já encontrei, a Diana. Onde está a Diana? A Diana ali. Ó. A Diana participou do workshop com a gente lá em Mauá. Né? A gente vai, no total, visitar mais 12 secretarias, totalizando 15 das 5 regiões brasileiras, porque a gente quer entender
essa realidade nos seus diferentes contextos, né? Não é uma pesquisa quantitativa, não é uma pesquisa estatística, a gente não está fazendo aqui coisa, né, não é o Ibope da vida, mas a gente está fazendo uma pesquisa em profundidade, indo numa Secretaria de Educação e passando lá com os profissionais 3, 4, 5 horas, discutindo como é que funciona a dinâmica da Secretaria, entendendo a lógica e como que é o QEDU, né, esse QEDU Redes pode ser desenhado para atender ao que se precisa, né? O nosso grande objetivo com essa história de cocriação, o que é cocriação? É uma criação colaborativa. Envolve o criação, que é da criatividade, a gente tem que ter uma criatividade nisso, e envolve a questão da colaboração, criar junto com as pessoas que vão utilizar, né? E o que a gente está apresentando aqui hoje reflete o que a gente já aprendeu. Quando a gente vai fazer cocriação, o que a gente está preocupado em fazer? A gente está preocupado em aprender. A gente não quer que o QEDU Redes, essa ferramenta que a gente está desenvolvendo, seja algo que represente o que está na nossa cabeça apenas, sem entender o que as pessoas que vão usar lá na ponta vão precisar, né, vocês, no caso. Então, como que a gente entende esse evento de hoje? Ele vai ser um potente acelerador do nosso aprendizado nessa pesquisa. Qualquer feedback que vocês tenham, quando a gente vai pedir, a gente vai ter uns momentos para isso, vai ser muito valioso. Tanto nesse momento aqui que eu vou pedir para vocês, na hora que eu pedir a fala de vocês, do que eu apresentar um feedback, quanto depois, se vocês forem até a mesinha aqui do QEDU, né, o Tiago vai estar lá, o pessoal vai estar lá para escutar vocês e ouvir qualquer feedback. Vamos lá, vamos ver o que isso aí, fechando parênteses, o que eu vou estar mostrando para vocês agora. E se você tivesse o seguinte, né, eu montei aqui a ideia do que a gente tem pensado, do que a gente aprendeu com as secretarias até agora, numa planilha de Excel, para simular, né? Então, imagina que você possa clicar lá e tenha a sua rede, né? Essa não é uma rede verdadeira, tá? Eu criei uma rede fictícia com diferentes escolas de diferentes municípios de São Paulo. Então, você clica lá e aparece esses números todos, né? Primeiro o IDEB ali, 5,85, ele desdobrado na proficiência e no rendimento, o rendimento desdobrado em todos os indicadores, a matemática lá padronizada, a língua portuguesa e o resultado lá na Prova Brasil. Então, imagina que você tenha uma coisa que de qualquer escola você já veja esse número, IDEB, desdobrado em 7 indicadores, nos 7 indicadores que eu mostrei para vocês, automaticamente. Seleciona uma escola, ele mostra ali, né? Essa escola tem 100% de rendimento e um monte de coisa. Vê que o indicador de rendimento é quase 100, é muito alto, né? Quanto mais próximo de 100, essa é 100%. Quando acontece isso, a gente tem, talvez tenha uma questão de arredondamento, porque ali está 6,44, ali 6,40, mas quando acontece isso, você tem praticamente a média da proficiência sendo igual ao IDEB, porque não desconta nada do rendimento. Então, essa é uma primeira ideia. Legal? Deu para entender como é que seria essa ferramenta? Vamos dar um passo a mais. Vamos para o simulador 2, Léo. Agora imagina que você tem a mesma coisa e que você possa colocar ali toda a rede e começar a tentar responder aquelas perguntas da professora Cláudia. E se a gente zerar as reprovações em primeiro e segundo ano na rede? Vamos fazer uma correção de fluxo focada em primeiro e segundo ano, vamos colocar 100%. Não, repete terceiro, quarto e quinto, Léo, por favor. Aí 94, aí deixa 94, 97,6, 96. A minha realidade é o que está em roxinho ali. O que está em verdinho são simulações, projeções que eu estou fazendo. E se eu fizer uma ação aqui de política pública na rede para corrigir 0 reprovação em primeiro e segundo ano, correção total de fluxo. O que vai acontecer com o IDEB lá na frente? Ele vai de 5,65, com as mesmas notas de Prova Brasil, mantendo todo o resto igual, né? Vai para 5,69, então aumentou 0,04. Poxa, é uma ação interessante, mas eu estou achando que ainda é pouco. Eu vou fazer também um trabalho de formação com os professores de língua portuguesa, vou focar bastante na alfabetização ali no segundo e terceiro ano, vou trabalhar no quinto numa ação mais voltada para o Prova Brasil e vou conseguir 10, 12 pontos ali na língua portuguesa. Vou ver o que acontece se eu colocar 215 ali.
aí o IDEB vai de 5,65 para 5,89. Né? E aí a gente foi trabalhando nesses 3 workshops com as redes essas ideias. É legal isso? Não, isso é legal, gostei, bacana. Poder fazer simulações do IDEB, isso é muito bacana. Mas tem um negócio aí, professor, que você falou que eu fiquei pensando, né? O pessoal da secretaria falando com a gente. Você falou, vou fazer uma ação de formação de professores, de 203 vai para 215, vou conseguir 12 pontos de aumento na escala SAEB em língua portuguesa. Como eu faço isso? Formação de quê? Como eu oriento essa formação, se eu quero fazer uma coisa para a rede, por exemplo, que vá ter um impacto em todas as escolas, em todas as diretoras cláudias do meu município nesse ano de 2015. Né? Vamos para o simulador 4 agora, Léo, por favor. Isso. Então, você coloca ali a rede, né? E, além disso, a gente tem ali no cantinho, antes até de simular, para o cantinho direito, né? Uma análise não muito quantitativa, mas qualitativa, de como está o desempenho relativo da rede nos temas da matriz da Prova Brasil. Então, os grandes temas, os grandes eixos temáticos da Prova Brasil em matemática são espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, álgebra e funções e tratamento da informação. Tem esses 4 eixos temáticos. Imagina que a gente pudesse dar umas carinhas ali para você, dizendo o seguinte, olha, carinha verde, estou acima da média relativamente bem nesse tema. Os alunos estão acertando essas questões. No microdado da Prova Brasil, a gente tem cada questão que cada aluno responde, cada questão de qual descritor que é, e sabendo de qual descritor que é, a gente sabe de qual eixo temático é aquela questão. Então, a gente consegue fazer uns percentuais médios ali e fazer essas carinhas para vocês. Né? E carinha vermelha tristinha quer dizer o seguinte, olha, os alunos relativamente, dentro do contexto deles, dentro do potencial que eles têm expresso pelos outros resultados, eles estão piores nesse tema de matemática. Então, se for fazer uma formação para todos os professores da rede em matemática, se essa formação tiver uma ênfase em conteúdo, nos objetos de conhecimento, então números e operações, álgebra e funções, o números e operações é mais, essa barra é porque a matriz serve também para os anos finais. Álgebra e funções é uma linguagem dos objetos de conhecimento, mais das séries finais e mais do ensino médio. É números e operações, né, para a parte dos anos iniciais. Então, isso seria a prioridade. Legal, e em português, qual que é a prioridade? A prioridade é coerência e coesão no processamento de texto. Aí tem uma carinha vermelha. O que meus alunos estão bem? Porque eu quero aproveitar nessa formação aquilo que é a facilidade deles, para eu usar como gancho, né, para os professores saberem onde eles estão fazendo um bom trabalho, para eles se inspirarem e corrigirem aquilo que não está tão legal. Então, eles estão muito bem em procedimentos de leitura. É isso que eu vou dizer para os professores nessa formação, que está sendo bem feito, que a estratégia que está funcionando para procedimentos de leitura vai funcionar para coerência e coesão. Lógico que tem um entendimento da matriz da Prova Brasil, etc., né, o que o aluno faz. A gente tem pensado em outras ideias, por exemplo, simulador 5. Né? O que significa, vamos selecionar aí toda a rede de novo, poderia selecionar uma escola também. O que significa, né, o 218,49 em matemática, por exemplo, na Prova Brasil? Significa que os alunos conseguem ler informações e dados apresentados em tabela, reconhecem a regra de formação de uma sequência numérica, resolvem problemas envolvendo subtração, estabelecendo relação entre diferentes unidades monetárias, resolvem situação-problema, envolvendo a ideia de porcentagem, diferentes significados de adição e subtração, enfim. Essa é a interpretação oficial divulgada no site do INEP para esse trecho da escala. Quem está no 200 até 225 consegue fazer o quê? Em matemática consegue fazer isso. Troca uma escola aí lá no toda a rede. Beleza. Nível 5. O que consegue o nível 5 é isso. Então, se eu vou lá no nível 4, olha o que o aluno conseguia. Olho no nível 5, eu consigo ter uma ideia do diferencial que esse aluno precisa ter. Então, seria uma maneira, né, de a gente avançar aí em ações mais pedagógicas.
no fluxo, mais políticas públicas, enfim. O que a gente quer com isso é ir na linha de priorização, né? O que pode ser priorizado para realmente tomar ações efetivas. Vamos voltar para o slide? Legal. Então, voltamos, próximo slide. Agora que avaliamos a ideia, né? Que tal a gente caprichar no visual? Quer dizer, aquilo que eu montei foi uma planilhinha de Excel, com umas formulinhas para fazer lá as contas. O pessoal da Merit, né, que é muito bom nessa parte de design, uma das coisas que eu mais gosto aqui de interagir com os meninos é nessa parte de design, da coisa ficar bonita, clean, né? E se a coisa tiver essa carinha aqui assim, né? Quer dizer, você tem lá o IDEB lá em cima, aqui em negrito do lado direito, o que você pode simular. Então, você vai lá, mexe nos percentuais, mexe no possível aumento na escala da Prova Brasil e assim por diante, né? Então, isso é uma ideia do visual na coisa. Tá? Vamos lá, vamos avançar o slide. 5 minutos, 3 falas. O que eu queria agora? Eu queria escutar 3 falas de vocês, da plateia, né? A gente não consegue muito mais do que isso pela quantidade de gente que tem. Em 5 minutos, talvez 7, né? Porque eu estou bem aqui no tempo. O Kalel avançou rápido ali na parte dele, me sobrou 2 minutos aqui. Então, a gente tem 7 minutos para 3 falas, nos ajudando, né? Como eu disse, a gente está co-criando, a gente está criando junto com os municípios, e aqui a gente tem uma oportunidade de um monte de gente aqui pensando junto, reunida. Então, eu queria escutar 3 pessoas que me dissessem o que a gente tem, o que acha dessa ideia. São 3 coisas que eu quero escutar. Dá mais 3 passadas aí, Léo, por favor, no slide. O que você achou? Qual o recurso mais interessante de tudo que eu apresentei? E para quando você quer isso pronto? Né? 3 perguntas bem pragmáticas. Pode levantar a mão que vocês vão ganhar um microfone para participar. Pode dizer seu nome, de onde você é também, para a gente... Meu nome é Sônia, eu sou secretária de Educação de Birigui. Eu acho que eu gostei muito, achei muito interessante a ferramenta, e o recurso que mais me chamou a atenção foi o apontamento das necessidades pedagógicas de conteúdo, para que a gente consiga desenvolver ferramentas de formação voltado a esses conteúdos. Para quando? Pode ser para ontem? Para ontem? Ó, Tiago, você está colocando uma pressão no Tiago. O Tiago é o cara aqui que vai fazer a coisa acontecer. Vamos lá, mais alguma contribuição? Obrigado, Sônia. Oi, eu quero primeiramente parabenizar. Qual é o seu nome? Giovana, sou secretária do município de Fartura. Certo. Já utilizei o QEDU para fazer uma apresentação para os professores da rede, e o qual me ajudou bastante, e o entendimento também com os professores. Com os professores, né? Com os professores. Que legal, bacana. Foi bem interessante. Também, eu reforço o que a colega falou anteriormente. Achei bastante interessante esse ponto da parte pedagógica. Bem interessante, e realmente tem que ficar pronto para ontem, né? Porque esse ano é um ano de Prova Brasil novamente, né? E isso nos auxilia muito. Prova Brasil. Legal. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Acho que tem uma participação aqui também, né? José Henrique de Junqueirópolis. Achei, assim, muito interessante, né, a intenção de desenvolver esse programa aí, e vejo com bons olhos como uma ferramenta para nos ajudar lá. E na minha questão particular, eu estava aqui pensando que esse recurso, né, principalmente para quem já atingiu as metas que estavam delineadas, estão atingindo as metas, e isso é a nossa grande questão lá, como avançar e não parar ou retrair, né? Então, lógico que todos querem avançar, mas o nosso IDEB é um IDEB bem
bem assim substancioso, né, graças a Deus, e precisamos de uma ferramenta dessa na parte pedagógica, como foi colocado ali, que eu acho que é a parte mais interessante, para você continuar avançando. Tá certo. Né? Nós atingimos lá o nosso IDEB, a meta de 2021, já, em 2013. Então, a preocupação dos Parabéns. diretores... Muito legal. Obrigado. Uma salva de palmas, pessoal. Muito bom. Parabéns. Muito legal. E a preocupação dos diretores e coordenadores da rede é avançar, porque aí é que o bicho pega, né? Nós temos lá escola com IDEB de 7,9, por exemplo, e aí, como avançar isso? Né? Isso é uma coisa que tem respaldo na literatura e educação. Quer dizer, os dois extremos são muito difíceis. Né? Se você está com uma realidade muito difícil, está muito baixo, sair daquele nível é difícil. E se você está alto também, já melhorou um monte de coisa, como é que melhora? Então, fico feliz que o que a gente está pensando... Então, a ferramenta, o recurso da procura, aonde os alunos ainda estão ali, né, na questão. Eu acho que a correção de fluxo nós já conseguimos, assim, bastante, mas a questão de detectar em que área o aluno ainda não está conseguindo as suas metas, eu achei muito interessante. Isso é bom para ficar pronto logo, para a gente utilizar para esse ano ainda. Legal. Obrigado. Muito obrigado. Sobre a questão daquele desdobramento do fluxo nas 5 séries, poder simular ali, alguém teve algum insight? Gostaria de compartilhar, porque eu vi que a parte pedagógica, pelo jeito, vai ser de grande utilidade. Da parte do fluxo, né, aqueles 5 números do 1º ao 5º, alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Tranquilo dessa parte? Ajuda também? Ajuda? Saber onde está ali, né? Tem uma coisa que você falou, né, sobre quando já avançou. Põe no simulador 3, Léo, por favor. Quem está aí? O Alexandre? Simulador 3, né? No simulador 3, a gente pensou numa lógica, coloca aí uns valores, pode repetir os mesmos, 218. Aumenta um pouquinho aí em português, coloca 220. Isso, aí pode repetir tudo lá no rendimento. O que a gente pensou nesse caso? Né? Como tem aquelas projeções, né, as projeções para essa rede que eu criei aí fictícia, elas estavam aqui assim, né? 2013, 5,56, 2015, 5,78, etc. Uma informação que a gente pensou em colocar é se conseguir esse avanço, lá aquele 220 em língua portuguesa, e o IDEB aumentar de 5,65 para 5,94, aonde que a gente chega? Responder essa pergunta também, né? E aí aparece nesse quadro, com esse resultado, a escola ou a rede atinge o IDEB projetado para 2015. Né? Então, quanto eu posso avançar caso eu consiga uma melhora específica num indicador ou em outro. Né? Então, é o que a gente está pensando também. Vamos voltar para o slide. Legal. Pessoal, agradeço bastante aí as contribuições de vocês. Né? Foram 3 falas, mas eu percebi até pelas reações que elas são meio que representativas. Bastante gente deve estar pensando igual. Né? A parte pedagógica é rica, o recurso é muito útil e o quanto antes estiver pronto, melhor. Né? Eu vou passar agora a palavra para o Tiago, que ele vai ter uma surpresa para vocês. Oi. Sim. Boa tarde, gente. Meu nome é Tiago, eu também trabalho na Merit, a empresa que cria o QEDU junto com a Fundação Lema, e eu coordeno esse trabalho do QEDU Redes, na parte do desenvolvimento de uma plataforma para auxiliá-los. A gente entregou para vocês uns cubos ontem, e eu falei que a gente ia falar sobre isso hoje, a gente comentou que a gente ia falar sobre isso hoje aqui no workshop. Então, eu vim cumprir a minha promessa com vocês e apresentar para vocês o que a gente já tem até agora da ferramenta do QEDU Redes. Então, poderia abrir para mim, por favor, no navegador? Isso. A gente passou, no cubo tem um endereço para vocês, que é redes.qedu
Ok, obrigado. Ok, essa é a página de entrada do QEdu Redes. E eu falei também, quando a gente entregou, que esses códigos aqui, eles dariam acesso à plataforma para vocês. Só que vocês estão vendo um campo pedindo e-mail e senha. Eu já vou explicar como é que a gente vai fazer. Andando um pouquinho ali para baixo na página, a gente tem uma explicação sobre o que é o projeto, que o professor Tadeu já apresentou para vocês. A gente está querendo criar uma plataforma que auxilie o trabalho das equipes de secretaria, e a gente está fazendo isso em conjunto com as próprias secretarias. Já tem ali no finalzinho o endereço de um e-mail, caso vocês queiram mandar alguma mensagem para a gente, que é o redes@qedu.org.br. A gente já vou começar pedindo feedback para vocês. Qualquer feedback que vocês tiverem sobre o que foi apresentado hoje e sobre o que vocês virem, vai ser de extrema valia para a gente. Mas vamos começar mostrar a ferramenta em si, que eu acho que, pelas intenções, as pessoas querem isso para ontem. Como a gente ainda não tem login e senha, a gente vai fazer isso agora, a gente clica naquele link que tem logo abaixo. Não tenho senha de acesso. Nessa página já tem um indicador, né, a gente consegue ver uma reprodução do cubo. O que a gente só precisa fazer é preencher esse cadastro. O cadastro é bem rapidinho, a gente coloca o nome, coloquem o nome completo de vocês, o e-mail, então redes, a gente está usando o exemplo aqui, uma pessoa chamada QEdu Redes. O e-mail redes@qedu.org.br. Escolham uma senha, essa senha vai ser a que vocês vão utilizar para acessar a plataforma depois. Coloque ela 2 vezes, para ter certeza que não errou. E aí vocês digitem esse código de acesso que está no cubo. Tá? A gente está utilizando um código qualquer, que é o da minha cidade natal, que daqui a pouco vocês vão descobrir qual é. Finalizando, clique em efetuar cadastro. E pronto, a gente vai cair na página principal. Eu sou nascido em Barbacena, Minas Gerais, então eu vou usar a rede municipal de Barbacena como exemplo. Essa é a página principal da nossa ferramenta QEdu Redes. Então, a gente está vendo aí o simulador do IDEB, que é essa primeira ferramenta que nós estamos apresentando para vocês. Por enquanto, ela é a única, mas a gente pretende colocar muitas outras ferramentas. Ela é realmente a primeira. Um pouco ali para baixo, a gente tem links diretos para os dados da rede no QEdu. Esses dados que já estão no QEdu, no portal QEdu, a gente colocou link aqui para ter um acesso fácil. Dados de aprendizado, dados de IDEB, dados do censo escolar e os questionários da Prova Brasil, diretamente lá na plataforma do QEdu. Mais para baixo, tem também o formulário de contato, a gente quer muito conversar com vocês, então, se vocês quiserem, tiverem qualquer sugestão com a gente, reclamação, que está faltando alguma coisa, podem mandar esse formulário, que ele também chega para a gente no redes@qedu.org.br. Mas então, vamos lá para a ferramenta do simulador do IDEB. Subindo ali, tem um botão Comece a usar. Então, não deu para ser exatamente para ontem, mas foi para hoje que a gente conseguiu a ferramenta já com aquele visual que o professor Tadeu apresentou. A gente tem aqui, ela tem alguns recursos a menos do que aquela última versão que foi apresentada no Excel. Ela tem aqui uma simulação para o IDEB da rede. Então, sabendo que é uma necessidade para ontem, a gente vai correr para tentar colocar aqueles outros recursos que englobam a área pedagógica ali. Como que a gente trabalha com a ferramenta? Nós temos as taxas de aprovação dos 5 anos, nesse caso, como eu estou fazendo a simulação para os anos iniciais. Ele me deu, do lado esquerdo, o valor atual. Esse é o valor do IDEB 2013, referente ao último resultado que a gente tem. Do lado direito, nas caixinhas que tem os valores atualmente iguais, a gente pode dar um clique e alterar esse valor. Então, por exemplo, a gente vê ali que no 4º ano, a gente tem a menor taxa de aprovação. Então, se a gente conseguisse subir para 94%, seleciona, aperta Enter, ele recalcula e já mostra qual que seria o impacto disso, tanto no indicador de fluxo, que passaria de 0,95 para 0,97, quanto também para o valor do IDEB, que passaria de 6,2 para 6,4, de forma bastante semelhante ao que o professor Tadeu mostrou mais cedo. De forma análoga, a gente faz isso também para os indicadores no lado do aprendizado. Temos a média da prova de português, que foi 220, e matemática 240. O que aconteceria na rede municipal de Barbacena, em Minas Gerais,
se a média de português conseguisse se igualar de matemática. Então, a gente colocasse lá 240 em português. Teríamos mais um incremento aí no IDEB de 0,3 e o indicador de aprendizado passaria para 6,91. Então, essas são as simulações, a gente consegue colocar quaisquer valores e verificar imediatamente qual seria esse impacto no IDEB. A gente pode fazer essa simulação também para os anos finais, nas redes que têm as duas modalidades de ensino fundamental, e a lógica segue o mesmo princípio. Eu tenho as taxas de aprovação do 6º ao 9º ano e tenho as médias em português e matemática. Eu posso alterar esses valores, por exemplo, eu pego a taxa de aprovação do 8º ano e altero para 90%, por exemplo, que seria um incremento aí de quase 8 pontos percentuais, eu conseguiria um incremento no IDEB de 0,84 para 0,86. Desculpa, no indicador de fluxo. De forma semelhante, em português e tudo mais. Só que aí, agora eu fiz uma simulação, que eu falei, não, vou começar de novo, que agora eu quero testar outras abordagens. Eu não quero trabalhar com fluxo e aprendizado, eu quero só trabalhar com a parte pedagógica, então eu vou trabalhar ações em língua portuguesa e em matemática. Tem um botãozinho lá no final do simulador, que é o redefinir valores. Clicando nesse valor, ele limpa a simulação e começa tudo de novo. Então, a gente pode testar outras projeções, testar outros valores e verificar qual o impacto que isso gera. A gente já consegue atender um pouco a expectativa de vocês, de ter uma ferramenta para poder trabalhar com esse IDEB para ontem, quer dizer, para hoje, no caso? A gente consegue? Ok. Além dessas informações do simulador do IDEB, da ferramenta do simulador do IDEB, um pouco para baixo ali, nós colocamos alguns conteúdos para já detalhar esses indicadores. A gente iniciou a apresentação com um vídeo e esse vídeo está na nossa ferramenta. É aquele, veja como funciona o IDEB. A gente começou com esse vídeo. Só que vamos abrir qualquer outro. Entra em melhor fluxo para a sua rede, por exemplo. Quando a gente acessa, além do vídeo que vai aparecer, vai tocar, vai aparecer o Kalel novamente falando, a gente tem um texto explicando esse conteúdo, com um pouco mais de detalhes para facilitar o entendimento, com links, inclusive, para a nossa academia, para poder facilitar todo o entendimento, né? Qualquer nível de profundidade que vocês quiserem, vocês podem encontrar nessa ferramenta de conteúdo. Ok? Bem, o último recurso, digamos, que falta é a parte superior, lá no cabeçalho, que permite a navegação entre a página inicial e o simulador do IDEB, e também permite sair da plataforma no canto direito, para vocês poderem fazer login para uma outra pessoa poder fazer login, por exemplo. Ok? Então, o que a gente tem, por enquanto, é o simulador do IDEB dessa forma. Estamos muito contentes de saber que as outras versões que o professor Tadeu apresentou na simulação, na apresentação, interessam muito a vocês, essa parte pedagógica, a gente vai trabalhar muito para isso. A gente espera que a ferramenta seja extremamente útil, que ela cresça ouvindo vocês, então entrem em contato conosco, através do redes@QEdu, ou então através do formulário de contato, e enviem feedback, enviem quaisquer tipo de informações que vocês acham que a gente possa colaborar e tudo mais. Eu vou fazer uma observação importante sobre esse código. Esse código ele só permite o cadastro de um usuário por enquanto. Tá? Então, um usuário por rede pode se cadastrar. Se houver necessidade de cadastrar outras pessoas na rede, manda e-mail para a gente, entre em contato, que a gente pode liberar mais códigos de acordo com a possibilidade, que a gente precisa ter isso controlado até por uma questão de capacidade dos nossos servidores. No mais, o que eu queria apresentar da ferramenta é isso, queria saber só o que vocês acharam. Atendeu um pouco essa expectativa de ser para ontem? Sim? Que bom, a gente fica bastante feliz com isso. Eu vou passar a palavra agora para o Kalel, para ele poder finalizar um pouquinho aqui com a gente, e muito obrigado, gente. Alexandre, Leonardo, que estão ajudando a gente, podem fazer login de novo, que eu quero mostrar algumas possibilidades. Nesse processo de estar com as redes de educação, acho que é importante contar para vocês, o Tadeu falou, mas reforçar. O que a gente está fazendo aqui é tentando dar a largada numa construção colaborativa com vocês, dessas ferramentas. Então, a gente investigou, foi em uma rede, a gente entendeu que o IDEB era um problema muito relevante, decompô-lo, que não era simples
entender como que gera aquele número e como que a minha ação pedagógica estava refletindo naquele número. E foi a partir desse processo de ouvir as necessidades, fazer desenhos como vocês viram ali, que a gente chegou nessa primeira versão da ferramenta. Então, pode fazer o login e acessar de novo o simulador, que eu quero comentar algumas coisas. Primeira coisa, agora que vocês sabem como que se faz a decomposição do IDEB, fica mais fácil, por exemplo, sentar do lado do técnico, sentar do lado do diretor de escola e mostrar para ele onde que o IDEB dele está caindo. Tem a rede inteira para olhar. Então, em uma escola, o problema no IDEB pode estar na disciplina de português, em outra pode estar em matemática, em outra pode estar no fluxo, por motivos diversos que vocês sabem o quanto são complexos e como são variados. A questão é que com essa ferramenta fica mais fácil trazer isso para a consciência, fica mais fácil conversar, dialogar, abrir isso numa formação com as escolas e fazer as pessoas se envolverem com esse compromisso, que é fazer com que mais alunos avancem e avancem aprendendo mais. E entender que o IDEB, apesar de ser um indicador e apesar de ter muitos usos, que às vezes a gente tem dúvida se valem a pena, ele é um ótimo indicador de se os alunos estão progredindo e se estão progredindo aprendendo. Então, quando a gente está com o simulador aberto, e agora a gente está em época de plano municipal de educação, eu provoco até o seguinte, vocês vão ter que colocar metas no plano municipal. Além das metas do IDEB, não é importante para a rede colocar metas para português, colocar metas para matemática, colocar metas para o fluxo em cada um dos anos? Porque às vezes a gente até provoca em um dos vídeos, será que a rede tem que alcançar o fluxo 1? Lembremos que para ter fluxo 1, eu tenho que erradicar abandono escolar e reprovação. Quem entra, aprova. Será que a gente quer? A ferramenta proporciona essa reflexão, para ser feita junto com a rede. Para que vocês entendam e possam ter consciência na hora de colocar uma meta, mas uma meta que está adequada ao que a rede quer construir, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse processo começou em fevereiro e ele vai durar até final do ano. Então, durante o processo de envolvimento com a ferramenta, com os dados, com o QEDU, com o Plano Municipal de Educação, com o plano de formação de professor, com formação pedagógica, vocês podem ter sacadas e ter ideias e entender que, puxa vida, se eu tivesse uma ferramenta para lidar assim com o dado, um vídeo para explicar melhor a Prova Brasil para a minha equipe, porque eu não estou conseguindo. Ah, mas a minha rede só tem educação infantil. Será que não tem dados sobre a educação infantil que a gente pode trabalhar? O QEDU está ali. E o QEDU, ele tem aquele nível superficial de dados para que todo mundo acesse. Agora a gente está com a equipe dedicada para ajudar vocês a aprofundar esse uso de dados para transformar a realidade. Então, quando a gente põe aquela caixa de feedback, é para que vocês tenham bastante tranquilidade, bastante liberdade de falar para a gente, de gritar para a gente, de dizer, olha, vocês aí que estão trabalhando com dados há 3 anos, a gente está muito precisando disso e a gente não está achando em lugar nenhum. A gente tem mais 12 workshops para fazer, certo? Temos mais 12 oportunidades de estar validando ideias, estar validando planilhas de Excel como aquelas, para que elas virem recursos e a gente possa entregar isso para vocês. Como o portal é construído pela Fundação Lema e pela Merit, a gente consegue que isso seja gratuito, que isso seja efetivamente para que vocês transformem a educação. Tá? Então, acho que a mensagem foi passada, a ferramenta está ali, vocês podem começar a usar a partir de agora, é só pegar o código, acessar aquele endereço, digitar aquele valor, colocar o seu e-mail. Tem uma coisa na tecnologia que é muito bacana e a gente que está mais envolvido, né, que a gente é dessa veia, né, tecnologia, design, hoje qualquer produto de internet, ele não está pronto, ele está sempre melhorando. Então, por que é bom vocês se cadastrarem? E, ok, usou a ferramenta, foi bom, mas não sei se eu vou usar depois. Faz o cadastro, porque tudo que a gente fizer de novo, a gente vai avisando vocês. Então, a gente já tem, assim, 98% de confiança que falar dos tópicos da Prova Brasil, como vocês viram, dos temas de português e matemática, é essencial. Então, isso vai sair. E vai sair daqui a 15, 20, 30 dias. É logo, porque no mundo de hoje, com a velocidade da tecnologia, a gente não está podendo esperar muito. Então, vai sair.
peguem o código de vocês, façam o cadastro, coloquem o e-mail. Se quiser que mais gente da secretaria acesse, manda e-mail para a gente, fala, olha pessoal, preciso de mais acesso, o pessoal está querendo usar. E aí a gente vai liberando. Tá? Então, contem conosco para qualquer questão que esteja relacionada ao uso de dados na educação. O portal QEDU existe para isso, para disseminar a cultura de uso de dados e para ajudar, né, enfim, para que todos nós possamos conseguir fazer uma educação melhor. Tadeu e Tiago, querem complementar alguma coisa? Eu acho muito significativo esse passo que o QEDU está dando, né? Os meninos são de dentro lá da MERES, da Lema, e eu estou convidado a colaborar com o projeto, então, às vezes, isso me dá uma perspectiva externa. Quem acessa o QEDU hoje, a primeira versão lá que a gente mostrou, o QEDU mesmo, sempre vê o mesmo tipo de recurso. Então, se um jornalista acessa, se vocês acessam, se o professor acessa, se alguém do MEC acessa, qualquer pessoa que acessar, um pai de um aluno, vai ter acesso aos mesmos dados da mesma forma. O QEDU está dando um passo de customizar isso, de fazer uma versão específica para as redes, para as secretarias de educação. Né? Então, a gente está tendo bastante atenção em fazer com que essa... Tem esse login que está sendo criado, quando você entra, você vê a sua rede. Então, tem alguns detalhes que a gente passou rápido, mas que estão muito na linha da personalização, fazer aquilo que você precisa. Outro destaque que eu queria dar é que somente vocês que estão aqui no evento que estão tendo acesso em primeiríssima mão a esse recurso. Né? Logo antes do evento de hoje, o Tiago fez a liberação disso, virou a chave lá para a coisa entrar no ar. Né? Ninguém tem acesso a essa versão, como o Tiago falou, como o pessoal fala em software, é uma versão beta ainda, a gente está desenvolvendo ela. E é importante que a gente esteja no ambiente controlado. Então, só vocês têm acesso, vocês só vão ver a rede de vocês, é bem personalizado, bem customizado. Então, reforço a dica aí do Kalel de se cadastrem, né, nos ajudem a construir essa história. A gente está construindo aqui uma história, né, do QEDU, com esse QEDU Redes. E o terceiro destaque é a importância do feedback. Né? A gente está fazendo uma cocriação com 15 secretarias em workshops. E com todos vocês a partir de agora. Vocês podem entrar ali, mandar e-mail, podem ligar para o QEDU, enfim, entrar em contato de alguma forma, dizer aquilo que é importante, aquilo que vocês estão sentindo ali como relevante, importante, aquilo que pode nos ajudar a ter a ferramenta que vocês vão precisar. Né? O nosso olhar é que o expert desse negócio são vocês. O usuário é o expert da sua própria experiência. Por isso que a gente está tendo tanto foco em desenvolver isso, olhando aí com cuidado aí para o usuário. Né? Legal. Tiago, alguma coisa? Eram os destaques que eu queria dar. E fechamento. Então, a gente falou isso tudo e a gente gostaria de encerrar fazendo um pouco isso, abrindo para a gente ter pelo menos 3 falas pensando assim, que a gente tem a questão de dados, né, dados educacionais principalmente, mas dados que sirvam à educação de alguma forma, que a gente tem essa capacidade de construção de ferramentas tecnológicas, de construção de conteúdos, como o vídeo que vocês viram na abertura. A gente gostaria de perguntar o seguinte: qual é o próximo recurso que vocês gostariam de ver dentro do QEDU Redes disponível para você e para a sua equipe na secretaria? Então, abrir para pelo menos 3 falas, podem ir pensando. Quem tiver alguma coisa para contar para a gente, pode levantar a mão. Eu gostaria que tivesse disponível uma ferramenta com demanda de creches. Demanda de creches. Perfeito. Sobre Obrigado. isso, tem um recurso que pode ajudar, não é o QEDU, existe um portal, anotem, chamado Fora da Escola Não Pode. É um portal completíssimo que tem o número de crianças a partir do censo, cruzando com os dados de matrícula, de 4 anos para frente, essa é uma limitação, mas já ajuda um pouquinho, que estão fora da escola. E junto dos dados de quantas crianças estão fora da escola, tem documentário, tem livro, tem bastante material para pensar
como trazê-las para a escola. Então, vai ajudar do ponto de vista das crianças de 4 e 5 anos, né? Mais abaixo disso, hoje a gente não tem essa informação ainda, mas a gente vai investigar. Boa tarde, meu nome é Juliano, sou de Campinas. A título de sugestão, de possibilidade, né, de ver a viabilidade, com relação, dentro de uma rede, muitas vezes nós temos subdivisões, né? Existem, enfim, algumas formas, né, de organização por regiões, né, dentro do próprio município, enfim, né, esse tipo de organização mesmo. Se isso, em algum momento, também seria possível de ser construído, né, essas subdivisões, até para planejar por sub-região ou por diretoria, que seja, o nome né, que geralmente acaba recebendo em cada lugar, né, para que mesmo dentro do município a gente consiga fazer um planejamento mais voltado nesse grupo de escolas, por exemplo, que compõem uma certa região e assim sucessivamente para cada um. É bem interessante essa colocação da regionalização, agrupar, né, juntar algumas escolas que estão em uma determinada região e poder fazer a avaliação delas em conjunto. A gente está trabalhando um pouco nessa ideia, até para poder conseguir entender como que cada rede agrupa, divide em regiões, regionais, dirigências, gerências, qualquer nome que se dê, para esse grupo de escolas. Mas é muito interessante a colaboração, a gente quer conseguir ir nesse sentido, sim, porque é bem importante que o trabalho seja feito com aquele grupo de escolas, com aquela região, com aquela diretoria, e desde o âmbito da cidade, ver esse agrupamento, tanto o âmbito dessas regiões, verem as suas escolas e poderem atuar diretamente. Então, a gente está querendo conseguir chegar nesse ponto, sim. Um outro complemento também é a gente entender quais são os dados, o que é importante ver dentro de cada regional. Então, tecnicamente, o Tadeu pode me corrigir se eu estiver errado, mas tecnicamente é possível calcular IDEBs para as regionais, porque a gente entendeu aqui os valores. Então, é possível fazer de baixo para cima e chegar e falar, por exemplo, como que seria se existisse um IDEB para uma regional. Então, se a gente entender também quais são os dados que são mais relevantes para se verem agrupados, isso vai ajudar também nessa construção. Um lembrete, a gente vai estar até o final do evento no nosso stand, vai ser aqui do lado da porta mesmo da saída. Então, quem tiver ideias para discutir também pode ir ali conversar conosco, né? Mais uma fala? Posso complementar? A gente tem pensado um pouco nisso, como o Thiago falou, né? E a gente tem uma dificuldade, mas tem uma solução para isso também, que é o caminho que a gente está procurando aqui no QEDU Redes. Muitas vezes, o dado oficial dessa subdivisão do município pode não estar disponível nas bases que a gente tem, lá na base do censo, da Prova Brasil, enfim. Pode ser uma informação que o município tenha, você tenha lá de Campinas, né? E esse é o problema. A solução é a lógica que a gente está querendo dar para o QEDU Redes como uma ferramenta muito mais interativa do que, digamos assim, consultiva. O QEDU hoje é uma ferramenta de consulta. Eu entro lá e consulto informações. O simulador já é um primeiro passo em eu entrar lá e consultar uma informação, mas eu também poder colocar informações minhas, que metas que eu quero colocar, onde que eu quero chegar, e o QEDU fazer a inteligência com os dados e me dar o resultado. Então, é possível que a gente avance, mas nessa linha. De repente, você entra, faz as suas divisões num cadastro prévio, digamos assim, inicial, faz uma vez, e a partir dali, você pode usar aquelas estratificações regionais para fazer análise como você quiser. Então, essa veia de interatividade com a Secretaria é algo que a gente está apostando, né, como uma possibilidade de resolver eventualmente os problemas que a gente encontrar de não ter informação na base de dados oficial, né? Só esse complemento. Temos mais 5 minutos no máximo, mais alguma fala? A gente vai fazer essas duas falas e encerra. E quem quiser falar com a gente depois, a gente vai estar no stand. Eu primeiro? Meu nome é Aline, de Ubatuba, e indo mais a fundo nessa perspectiva de interação, eu estava aqui pensando em fazer como uma breve avaliação institucional para uma análise do clima escolar das instituições.
e, de repente, cruzar esse clima institucional com o IDEB. Obrigado. Uma dica, eu não sei se você sabe, existe nos questionários da Prova Brasil muitas informações que elas estão bem relacionadas a clima escolar, se o professor sente confiança no diretor e tudo mais. Isso está disponível no QEDU. Então, pelo menos tem algumas questões lá, mas a ideia de cruzar isso com o IDEB é interessante. Joia, obrigado. Bom, olha, se eu falar aí alguma coisa que seja meio fora, aí me desculpe, mas é uma questão que tem na minha cabeça, porque a questão do IDEB, né, dos nossos municípios, eu queria saber, eu olhei lá quando se acessa, eu infelizmente ainda não utilizei, né, o portal, mas esse estudo é muito importante para que nós entendamos de onde os nossos índices, o coeficiente de rendimento e tudo mais. Mas, conversando com professores, sobre a questão do desempenho da rede estadual, uma professora, assim, muito, vamos falar assim, da nossa região, muito renomada, nos disse que tanto os índices de aprendizagem quanto de fluxo do aprendizado e fluxo da rede estadual também influenciava no índice do IDEB do município. Isso que eu gostaria de saber de vocês, porque a gente fica com vários questionamentos na cabeça, né? Uhum. Sim, é simples, né? O IDEB, quando ele é divulgado para um município, ele é divulgado o IDEB da rede pública do município, onde tem, sim, a influência da rede estadual. Sim, da rede estadual. Mas também tem divulgação do IDEB da rede municipal, que daí são só os alunos das escolas municipais, sim. E tem o IDEB só da rede estadual. Eu não tenho certeza se só da rede estadual do município existe, mas os dois primeiros que eu falei, sim. Então, rede estadual vai influenciar no IDEB da rede pública do município, mas não afeta a rede municipal do município. Tudo bem, obrigada. Bom, a gente agradece muito. Bom coffee break para vocês. Só, que o Ale pediu? Tá ótimo. O pessoal da organização pediu para a gente avisá-los, para quem ainda não fez o credenciamento, para fazer o credenciamento na mesinha aqui em frente à esquerda. É esse o recado, Ale? Oi? Da Undime, isso. Credenciamento da Undime, é isso que ele falou? Então tá, credenciamento no fórum da Undime, para quem não fez ainda, que é o que vai ter agora à tarde. A gente agradece muito, obrigado, e a gente está aqui no stand para falar com vocês até o final do evento. Tchau.